Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas internauta de Mairink do Mundo, aqui é o aparelho ligado de novo na sua segunda edição e, como eu prometi, isso aqui não vai sair dessa frequência, a gente vai continuar falando com gente importante e hoje eu tenho aqui um dos mais importantes da cidade porque ele cuida da cultura de Mairink. Diretor de Cultura de Mairink, Sandro Rolim. Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu sinceramente, não me acho importante. É uma boa. Acho que sim. Estou aqui para ajudar. Claro. E parabéns pelo projeto aqui. Né? Muito bacana. E eu estou honrado pelo convite de estar ajudando. Imagina, seria uma falha a gente não falar contigo, porque a gente está terminando o ano, né? Já estamos amanhã, já é véspera de ano novo. E a gente sabe que Mairink é uma cidade celeiro de grandes artistas, da música, a poesia, a pintura, as artes plásticas que é a sua área. Então, eu queria que você falasse um pouco, primeiramente de você, um pouco da sua carreira, o pessoal te conhecer melhor. Tem muita gente que, obviamente, te conhece como diretor, mas não sabe o artista que você é. Então, fala um pouquinho de ti, para começar esse programa. Eu acho que assim, eu fico meio constrangido falar de mim, né? Na verdade, assim, eu nasci numa família de artistas, né? Meus tios, meus irmãos, todos desenhavam, músicos, né? O meu avô, ele foi um artífice da Sorocabana, e ele desenhava também, né? Até minha mãe tinha uma escultura que ele fez, Santa Teresinha, ela guardava com muito carinho, né? Santa Teresinha de chumbo. E tem o meu tio também já falecido, que é dos primórdios dos artistas aqui de Mairink, que é o Rubens Opa, né? E uma coisa interessante, né, que a história da arte de Mairink, o Rubens Opa foi muito importante, porque ele foi um dos primeiros a trabalhar com desenho assim, profissionalmente aqui em Mairink, né? Então, na época tinha as eleições, ele que fazia faixa, que pintava essas faixas para colocar na rua, fazia placa, e ele tinha um problema físico, né? Então ele tinha um problema de locomoção. Então ele trabalhava na casa dele. Uma coisa interessante do Rubens é que um dos frequentadores da casa da minha avó, quando criança, era o Misael Garbim. Misael Garbim, e futuramente Misael se tornou ele já era um grande artista, né? Ele só foi se lapidando e pelo estudo do Misael passaram o Rômulo, eu, o Rogério Medeiros, o Yudi, o Pascoal, né? O Pedrinho Pascoal e mais inúmeros artistas aí que se formaram e foram trabalhar com o Misael. Então um pouquinho da história da arte aqui de Mairink, né? Passou lá pela sua casa. Passou. Inclusive uma coisa interessante que eu gosto de tentar resgatar essas coisas dos artistas, né? O Rômulo tem um quadro na casa dele que a gente não sabe a autoria, mas é um dos quadros mais antigos daqui de Mairink, que é um Jesus e tal, né? E segundo informações do pai do Rômulo, da avó do Rômulo, né? Era uma pessoa que trabalhou na ferrovia na época dos operários, isso aí em 1900, alguma coisa assim. E também a gente está levantando um grande artista que quase as pessoas não conhecem, quer dizer, é quase desconhecido aqui em Mairink, que é o Henrique Ribota. Ele era um grande artista, músico, ele trabalhava com escultura, trabalhou na ferrovia também. E o meu avô, na década de 30, o Emílio Zopa, ele tinha uma banda musical e o Henrique tocava bandolim, né? Tinha um pessoalzinho, ele saiu por aí, veio até na Granada tinha lá o Manelane, né? Horácio Manelane, que era dono de tudo aquilo lá, e ali ele plantava uva e eles iam lá à noite, no dia da pisa da uva, eles faziam música e ficavam rodando. Um pouquinho da história, né? A história de Mairink é rica. Esses dias muito legal. Você falou de um nome, Yudi, né? Teve lá no Semec, né? Conversando com a gente, tanta coisa importante que ele fez, a gente nem sabe. O criador, o símbolo da rádio, antiga Rádio Transamérica, né? Verdade, o Yudi então, é uma pessoa, olha, eu quando conheci o Yudi era molequinho, né? Mas quando eu comecei a gostar de arte, a fim de desenhar mesmo, né? O Yudi foi uma das pessoas que me inspirou. Eu ia na casa dele com o Rômulo e o Yudi
fazia lá seus bicos de pena e tal, né? E ele tinha um traço muito bacana e depois ele se profissionalizou, foi trabalhar na Band, ele se tornou diretor da Folha de São Paulo, né? Amigo de vários cartunistas famosos aí. Foi um papo bem enriquecedor. Foi. Nós falamos do Rogério Medeiros, ele foi um mestre para mim, que me ensinou um monte de coisa. Para mim também. Né? E falando das coisas aí que aconteceram durante esse ano no SEMEC, na cultura da cidade, dá uma retrospectiva para a gente, que eventos você achou importantes que aconteceram? Porque assim, a gente tem a parceria com a Trotur, que sempre faz coisa legal, teve evento de final de ano, mas fala um pouquinho para a gente aí então, retrospectiva. Carlos, os eventos foram centralizados no SEMEC, porque ali já tem todo o sistema, fica mais fácil, porque fazer evento na rua hoje está complicado. Depois eu queria falar exatamente sobre isso daí. Mas esse ano aqui foi muito importante. Nós tivemos vários eventos no SEMEC, palestras, inclusive a palestra do Sacramento sobre a fotografia, e ele envolveu um pouco do empreendedorismo, que ele é professor de contabilidade, ele envolveu um pouco do empreendedorismo dentro da fotografia, foi muito legal. Uma outra palestra que eu acho que foi assim, muito bacana, relevante mesmo, foi a palestra da uma advogada, vou lembrar o nome dela aqui, ela veio para cá há pouco tempo, a doutora Sabrina. E a palestra dela foi muito importante porque ela tocou num assunto que era inteligência emocional na comunicação. Como a gente trabalhar a nossa comunicação para não ser agressiva, sabe? Foi muito importante. Então nós tivemos também o evento da DSM, que é o trabalho com jovens das escolas, jovem empreendedor. No final de ano a gente teve também um evento muito grande, que foi o encerramento do ano letivo dos cursos da EMAC. E foi um evento num dia, né, porque o SEMEC, a agenda dele estava lotada, né, e nós tivemos que fazer um dia só esse evento. Então começou às 14 horas e foi terminar às 10 horas da noite, com todas as atividades que a gente teve. Foi muito bom. Foi dança, o teatro, né, foi muito bacana. Foi muito bacana. Outra coisa importante mesmo, que eu lembro de a Varda, o Estúdio Varda, né, sempre faz assim espetáculos maravilhosos lá, né? O Estúdio Varda, ela faz um trabalho muito bacana, né? Todo ano a gente tem essa parceria com ela, né? Foi muito bacana. Também teve vários stand-ups, né? O stand-up normalmente o produtor loca o espaço do SEMEC. Muitas vezes ele dá contrapartida em materiais para a gente conseguir manter o SEMEC, né? Sim. E isso está previsto dentro daquele decreto que nós criamos. E assim que a gente consegue manter o SEMEC. Mas eu não me recordo os nomes, foram tantos eventos, né? O stand-up é bacana, né? Porque as pessoas falam, mas são eventos assim que pagos, às vezes, mas sempre está lotado, e coloca, né, a cidade assim no circuito de grandes espetáculos, né? A gente vê que a maioria do público é de fora. Né? É até uma coisa interessante, Carlos, que a gente conseguiu monitorar e ver a realidade do entretenimento hoje. Sim. Então a gente vê que o entretenimento hoje está no celular, está na internet, né? Então o que está fazendo sucesso na internet está fazendo sucesso fisicamente. Então nós vemos aqui que no início do ano nós tivemos vários artistas famosos que vieram, que não estavam ligados à internet, né, que não tiveram tanto sucesso em público. Mas nós tivemos, por exemplo, 4 Amigos, que faz um sucesso tremendo na internet, né? E aí a gente notou que o público presente era da região, de Mairim, que realmente quase não tinha ninguém, e até mesmo foi feito assim, pouca publicidade desse evento. Então é um termômetro que a gente teve aqui com referência ao entretenimento. Que é bacana, que muitas pessoas que vêm aqui, o Sandro é testemunha disso, assim, admiram muito o espaço que nós temos aí, que não há aqui na região, né? Mas antes da gente falar disso, que são também importantes, também vamos falar, você tocou num tema que são eventos de grande porte, né? Assim, eventos abertos. Às vezes há uma cobrança da população por, né, mega festas e tudo mais. A gente sabe que não só a Mairim, mas todas as prefeituras passam por um contingenciamento de verba, né?
conta da crise e tudo mais. Então, explica um pouquinho só da sua visão, da sua experiência própria, porque isso está carente de eventos de rua, grande porte, né? Carlos, hoje tem dois fatores que contribuem para a gente não estar fazendo muito evento na rua. O primeiro é o fator financeiro, né? Que a prefeitura precisa ter dotação orçamentária para festividade, que nós não temos. Então, por exemplo, tendo a dotação orçamentária, a gente pode pegar um patrocínio. Mas esse patrocínio tem que ser depositado na conta da prefeitura e o departamento de compras que vai fazer a licitação do que a gente vai precisar. Por exemplo, cartaz, divulgação na rua, toda a parte de mídia, né? Essa é uma parte. A outra questão é, por exemplo, a gente vai fazer um evento pequeno, como a Festa São José, que hoje quem está fazendo na igreja. A prefeitura não pode ceder o corpo de bombeiros, porque ele é para atender toda a cidade, todo o município. Assim como a parte de saúde e também a parte de segurança, que a GCM também é para cuidar de todo o município. Tudo isso daí tem que ser particular. Então tem que ter brigada de bombeiro particular, a parte de saúde particular, uma ambulância particular e a segurança também. Isso demanda um custo, né? Além do custo da produção, que é palco, som, né, iluminação, o cachê dos artistas, recolhimento do ISS, né? Então já fica complicado essa parte financeira que a prefeitura já não tem recurso. Outra coisa que também a gente tem que pensar muito é a parte documental. Então, um evento na rua hoje, você tem que ter o ABCB, a RT do palco, isso tudo é encaminhado para a PM, né? Tem que fazer uma série de ofícios para o comércio local, para a vigilância sanitária, para Conselho da Criança e do Adolescente, né? E assim, todo esse documento é encaminhado para a PM, que encaminha para o bombeiro, que encaminha para o Ministério Público, né? E então, assim, fazer um evento na rua hoje é muito complicado, tem que ser muito planejado mesmo, né? E demanda verba. Não é só planejamento. Não é só planejamento. Isso é um ponto importante que você tocou, esse, né? As pessoas, mas a prefeitura não está aí com a sua ambulância, não pode colocar o bombeiro, não pode colocar. A questão é essa, né? Pode não acontecer, né? Pode correr tudo bem, tá lá a segurança, tudo ali, não acontece nada na cidade. Mas se acontece um incêndio, se acontece alguma catástrofe na cidade que precise de um desses profissionais, pronto, né? Não pode, né? Aí estão todos ali na festa. E aí vai estar todo mundo depois reclamando, olha, não foi o atendimento lá, demorou. Então é tudo questões que a gente tem que pensar muito bem, né? Tem que pensar muito bem. E outra coisa, dependendo do evento, tem que recolher uma taxa com a PM também, sabe? É uma taxa. E aí tem a contagem de público, tem ECAD. Quer dizer, é uma série de fatores que quando você vai ver uma festa São José, por exemplo, mais simples que seja, o custo dela fica em torno de R$70 mil. Então, assim, fazer evento no centro de Mairink já não cabe mais colocar um parque. Né? Aí as pessoas falam, não tem parque. Por que não tem parque? Porque trava o centro da cidade. Sim. E a população muitas vezes não entende isso daí. Né? Sandro, agora vamos falar de um assunto delicado, complicado, mas temos que falar porque faz parte da realidade da cidade hoje. Né? Obrigado. Ajudando a gente, produção. Se não houver, não há um aparelho, não liga. Obrigado. E que é o espaço do Senec, né? Que ele hoje é objeto de um imbróglio, de uma confusão jurídica aí. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. Então, o Senec, Carlos, é uma coisa assim meio complexa. Por quê? Primeiro que ele não é um espaço da prefeitura. Ele é um espaço locado pela prefeitura. Né? Dentro desse contrato de locação, a prefeitura só pode fazer manutenção. Então, manutenção, por exemplo, quebrou uma porta, a gente vai lá e conserta. Por exemplo, o telhado, precisa trocar o telhado. Aí já é uma reforma que a gente não pode fazer. Né?
outra questão que o departamento de compras nos falou que seria o procedimento correto, seria, por exemplo, ver tudo que é passivo de quebrar no SEMEC, fazer uma relação de tudo que é passivo de quebrar e mandar para o departamento para fazer uma ata de registro de preço. A ata de registro de preço, vamos pensar assim, teria que fragmentar o SEMEC e ver espessura de cabo, tipo de lâmpada, espessura de madeirite que vai nos assentos, tudo detalhado para fazer a ata de registro de preço. Então fica impossibilitado da gente consertar o SEMEC dessa forma. O que a gente criou, que foi muito importante, foi o decreto, que ele criou as normas de funcionamento do SEMEC. Então ali está previsto que a pessoa pode recolher a taxa de uso, é uma taxa de uso no espaço público, mesmo sendo, não é uma sublocação, é uma taxa de uso do espaço administrado pela prefeitura. Então essa taxa pode ser recolhida na prefeitura ou pegar esse mesmo valor da taxa e fazer uma doação. Então nós temos uma lista de algumas coisas que estão sempre quebrando, que por exemplo, precisa de material de higiene, nós compramos recentemente, foi doado, né, um aspirador de pó, os ventiladores também vieram dessa forma, cadeiras, foram restauradas as cadeiras. Então assim, uma forma que a gente encontrou de conseguir dar vida permanente para o SEMEC é que a pessoa que está fazendo o uso do espaço, em vez de recolher a taxa, que ela pode ter essas duas opções, recolher a taxa através da guia na prefeitura, ou pode pegar esse valor da taxa e reverter em uso do SEMEC com materiais. Então ele chega com a nota fiscal, com materiais, está aqui. É isso aqui que vocês precisam. Entendi. E outra coisa importante, vamos tocar no assunto agora que eu acho que é o povo que ouvir. O SEMEC, ele não é da prefeitura, né? É locado. Teve um tempo atrás que o SRM, ele tinha somente, se não me engano, 1 ou 2 ou 3 associados. E o SRM estava para extinção, pelo que eu fiquei sabendo, extinção. Então a administração anterior, né, não fez o recolhimento do aluguel. A nossa administração, nós fizemos o pagamento de alguns aluguéis, não tenho o número exato. Mas o que acontece é que no final do ano passado o SRM reativou a diretoria, nomeou o presidente, nomeou todo o quadro dos sócios, né? E eles entraram com uma ação solicitando o SEMEC de volta por causa do não pagamento do aluguel. Entretanto, a SRM também está devendo para a prefeitura impostos. Então, o que me passaram jurídico foi que eles receberam a notificação como se diz? Eles fizeram como que fala, Carlos? Ação de despejo. Fizeram uma ação de despejo, a prefeitura recebeu a notificação. E assim, a justificativa de ambos, que é o seguinte, o SRM fala, se a prefeitura não paga o aluguel, não pagou o aluguel, a gente não tem como pagar o imposto. E a prefeitura fala, se vocês não pagam o imposto, não tem como a gente pagar o aluguel. Né? Então está nesse impasse. Eu, particularmente, eu acho que o SEMEC precisa de uma grande obra, e que a prefeitura não tem condições de fazer se não for proprietário do espaço. Sim. Juridicamente não pode. Né? Já conversamos bastante sobre isso, né, no nosso dia a dia lá, que eu até sou da opinião, mas isso não é questão de opinião. Tá? Quando a gente fala de jurídico, é muito bom que a gente tenha em mente que jurídico não é questão de opinião, é questão de fatos. Né? A gente pode até, de lei, a gente pode até ter um pensamento. Então eu vou colocar o que eu penso, então eu não sei se é verdade, não sei se vai condizer com o que deve acontecer. Mas sendo acho que o terreno lá onde foi construído o imóvel, eu não sei direito, talvez uma doação da época de décadas atrás, da ferrovia e tudo mais, e que depois, acho que na década de 90 o SEMEC já estava abandonado. Então assim, eu me lembro mais ou menos por meados de 98, 99, eu entrei lá junto com uma antiga banda que eu tinha para gravar
E já estava abandonado o local. A gente entrou lá, pegou a chave de João Mídia, até que viabilizou a nossa entrada lá, mas já não havia mais nada. Então, quer dizer, ele ficou praticamente até a reinauguração de toda a obra que o ex-prefeito Denis Venere fez, coisa de 10 anos abandonado. Né? Eu até questiono se não era fato de, se não era um fato para a prefeitura já poder desapropriar ou entrar, ou tomar aquele prédio de volta para a prefeitura, porque, assim, não, como tu mesmo disse, não existia, né, associação, existia apenas formalmente, mas até é algo que a gente vai questionar. Vamos chamar membros do SRM aqui, se quiserem vir, para explicar melhor como isso aconteceu, mas não havia eventos. Então o que a gente questiona é isso, né? Porque agora voltar para ele, sendo que a prefeitura é que botou tudo isso em funcionamento há mais de 10 anos, né? São 3 gestões já que acontecem cursos, não é agora, né? Há mais de 10 anos, desde o ex-prefeito Denis, que foi o grande responsável, vamos ser justos, né? Pelo SEMEC que está funcionando. O Denis e outros artistas que na época fizeram esse movimento em torno disso. Antônio Vitório, Outro Luiz, Paulinho Batista e vários outros, não vou ficar citando aqui, quem sabe que estava no meio, estava. Então, Sandro, o que você acha dessa situação do SRM agora querendo de volta ao que ficou tanto tempo assim abandonado? Você acha possível a prefeitura ter o SEMEC para si, para que os projetos continuem? Carlos, eu tenho 2 pensamentos. Se eu levar pelo lado emocional, né? O lado emocional, falo, poxa, o SEMEC tem um valor histórico, o SEMEC fez parte da nossa infância, da vida de muitos maniquenses, né? Tinha o cinema, né? Assim, ali tem um valor ali muito importante emocionalmente. Agora, levando pelo lado de gestão pública, Carlos, de gestão pública, que é o lado da razão, que é o lado que pesa, que é o lado do financeiro. Se a prefeitura fizer uma desapropriação, tem que ser feito pelo justo, que é o valor de mercado do espaço. Que eu acredito hoje que deve estar em torno de 3 milhões. Né? Então não adianta a prefeitura pegar e falar assim, não, vamos desapropriar, eu vou pagar o valor venal. Aí lá na frente eles podem, o SRM, por justiça, entrar com uma ação e requerer o valor certo, ele já entra em precatório, já vira essa coisa que aconteceu isso aqui. Né? Outro imbróglio jurídico. Outro imbróglio. Então, eu acho que assim, esse valor de 3 milhões, eu acho que seria complicado a prefeitura. Não tem recurso. Mas eu tenho um pensamento, depois eu vou falar para você sobre isso daí. Então, pela razão, Carlos, pela razão. O SEMEC é um espaço que teria que desapropriar e pagar o valor justo. Além do valor justo, teria que fazer uma imensa reforma. Não sei se as pessoas sabem, mas toda a tubulação do SEMEC, a parte hidráulica é antiga, tem 60 anos e é tubo de ferro. O telhado, aquelas tesouras tão boas ainda, né? Tesouras de madeira e tal, mas tem que trocar todo o telhado. As cadeiras a gente tem que trocar também porque tem que adequar as novas normas de funcionamento do Corpo de Bombeiro hoje. Né? Fora as infiltrações que tem que fazer a entrada do camarim, tem que arrumar tudo. Eu acredito que uma obra no SEMEC não vai ficar menos que 2 milhões. Né? Então, juntando 3 milhões, 2 milhões, 5 milhões, como gestor, eu faria o seguinte, Carlos, pegar um terreno da prefeitura, que a gente pode investir, fazer uma licitação pública, né? Viria uma emenda parlamentar, uma coisa assim, porque a prefeitura não tem recurso, e construiria um teatro para 400 pessoas dentro das normas de funcionamento de hoje. Isso é o lado da razão. Mas o lado emocional, acho que o SEMEC valeria a pena a prefeitura ir para cima e fazer um acordo com a SRM e continuar usando, não sei, ou até fazer uma barganha com a SRM, ver um terreno da prefeitura e trocar com a SRM através do espaço. Eu acho que é viável, pelo lado emocional. Eu acho que essas ideias, lógico, são todas viáveis, até mais plausíveis do que eu penso, né? Porque o que eu penso, eu não sei se juridicamente é possível. Mas alguns questionamentos me perturbam, né? Principalmente o porquê de tanto tempo dessa
associação não estar funcionando, né? A princípio não estar funcionando, e agora está retornando sem antes não ter, assim, lógico que eu vou questionar, mas quais eventos vocês fizeram, onde o dinheiro foi investido? Eles não têm obrigação nenhuma de me falar nada, porque são uma entidade privada. Agora, se fosse a prefeitura, eu poderia ter todos esses questionamentos. Então é isso que me perturba, né? Porque assim, a partir do momento que esse prédio for para eles, as questões ficam entre eles e não mais públicas, né? Então, enfim. Outra coisa que é interessante, Carlos, é o custo do SEMEC. A manutenção do SEMEC, se nós não tivéssemos feito esse decreto, estaria complicado para a gente. Com certeza. Porque assim, não sei, o pessoal que frequenta o SEMEC tem muita coisa a fazer ainda, inclusive o forro a gente tem que arrumar, mas tudo através de doação. Então nós fizemos um decreto que assim, não pode comer lá dentro. Então não tem comida para animais peçonhentos nem para insetos. Então não tem barata, não tem rato mais, não tem mais pulga, que tinha pulga. Então assim, de acordo com essas normas de funcionamento, a gente conseguiu fazer com que tivesse vida o negócio lá. Mas assim, vamos ver o que o prefeito vai acertar com a SRM. Né? Eu acho que tudo questão de diálogo. Aqui em Mairim que a gente tem essa facilidade, que é todo mundo meio amigo, né? Todo mundo se encontra, inclusive nas padarias e bares da vida, então fica tudo mais simples. Bom, Sandro, agora acho que uma questão, até para já ir partindo para o final da nossa conversa, que acho que é o grande legado da sua gestão aqui, né? Que é a fundação. Queria que você falasse um pouco mais do que é a fundação, quais os benefícios que ela pode trazer, esclareça, porque há muita boataria sendo falado com relação a isso. Na verdade, Carlos, é o seguinte, o que eu sempre falo, você trabalha com a gente lá, a gente não pensa em problema. Quando aparece um problema, é uma oportunidade de a gente criar alguma coisa nova. E assim, a cultura, eu acho que todo mundo sabe que a cultura é esse último nozinho da corda, é o primeiro que arrebenta, que é o que tem menos dinheiro e que, assim, se precisar de remédio para o hospital, claro que tem que tirar da cultura. Eu concordo com tudo isso daí. É claro que tem assim, verbas distintas, mas assim, se precisar, é claro que tem que tirar. Contingenciar alguma área, né? Que seja cultura. Mas, o que acontece? Como não tem verba, como não tem dinheiro, uma das alternativas que nós viemos pensando desde o início da administração, que a gente sabia que estava difícil, foi a criação da Fundação Cultural Municipal, que nós denominamos Fundação Cultural Misael Garbim, justamente para manter a imagem desse grande artista que o pessoal mais antigo de Marim que conhece o Misael, e ele era um múltiplo artista, né? Ele era videomaker, o que você está fazendo é o que ele fazia naquela época, década de 70, né? E foi uma forma de manter a história viva, a história desse grande artista. Bom, a Fundação Cultural, ela é uma autarquia, ela é ligada à prefeitura, né? Então a proposta é o seguinte, ela vai administrar o departamento de cultura, né? Não vai, assim, o que a gente quer é que não crie mais ônus para a prefeitura, na verdade ela cria bônus. Então, ela vai administrar a verba do departamento de cultura, os cargos da cultura seriam extintos e passariam para a Fundação Cultural, né? Outra questão, né? A fundação, por que a fundação? Primeiro que ela cria a possibilidade de fazer parceria com outras fundações, né? Que a prefeitura já fica meio complicado. Ela pode fazer um trabalho com a Lei Rouanet, entrar com proposta no PROAC, a gente pode pegar patrocínio, pode fazer parceria com outras fundações grandes, por exemplo, Fundação Bradesco, Fundação Cargill, né? Já tem um instituto que está a fim de ajudar a gente, que é o Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, né? E ela também foi criada, Carlos, uma coisa que assim, particularmente, é um negócio que pesa muito no meu pensamento, que é a estação ferroviária. O que acontece? A estação ferroviária, ela é tombada pelo IFAM, tombada pelo CONDEFAT, e o CONDEFAT fez
um concurso público para selecionar um projeto para restauro da estação, e o escritório de arquitetura de São Paulo venceu, né? Então hoje a estação, ela tem que, qualquer coisa que for fazer na estação tem que passar por esses 3 órgãos, né? Então pintar é fácil, a gente chegar lá e falar, vamos pintar? Vamos, a gente consegue doação de tinta e vamos pintar, mas não é só uma pintura, a gente tem que pedir autorização para esses órgãos, e aí já parte para um restauro. Restauro não é reforma, muito bom diferenciar. Restauro é você manter características originais de um determinado imóvel. Então, vamos lá, vamos pintar. Beleza, vamos pintar. Aí tem a prospecção, né? Eles fizeram a prospecção na parede para identificar a tinta original, que é a cal. Só que a estação está com, sei lá, 6 ou 7 camadas de tinta latex, que é borracha. Sim. O latex é borracha. Então tem que raspar todas essas camadas e começar lá de baixo. Mas a estação eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu fiz um trabalho nela, Carlos. Não sei se a maioria da população recorda, mas eu trabalhei muito na aquisição da estação ferroviária, que hoje é um próprio do município. Acho que é importante você falar que você já trabalhou na cultura da cidade, em que ano mesmo? Então, na verdade, a minha esposa, que é a Sueli Rolim, que era a diretora da cultura, e eu trabalhava, fazia um trabalho voluntário, trabalhei em alumínio, né? E nessa parte da estação tem uma coisa muito interessante, que a gente conseguiu a compra da estação através de um contato que eu tinha, cara. Porque foi através de uma exposição, fiz uma exposição, fiquei conhecendo uma pessoa, e essa pessoa futuramente veio a ser o interventor da rede ferroviária federal. E ele tinha vários quadros, né? E um dia conversando com ele, ele falou, nossa, o que vocês estão precisando lá de Marinho? Eu falei, precisa da estação. Aí a rede fez uma proposta para a prefeitura, na época o prefeito era o Gemente, e a rede fez uma proposta, a prefeitura comprou por R$72 mil a estação ferroviária. Então é um tópico da história que é importante falar, né? Claro, claro. Então eu tenho um grande vínculo com a estação. Na época do João Cômodo, né, foi feito eles deram uma permissão de uso, então a Tortuga doou todo o material e a prefeitura pintou, a gente deixou a estação muito bonita na época. Ali era a sede do coral municipal, a banda fazia ensaio lá dentro, né? As oficinas culturais rolavam dentro da estação porque ela estava muito bonita. E para mim hoje, dói muito no coração ver do jeito que ela ficou. Eu tenho fotos de como a gente deixou e como a gente pegou agora, né? Então é uma coisa assim que dói muito, né? Dói muito. E a nossa preocupação é justamente isso daí. Então a Fundação Cultural, ela cria essa possibilidade da gente fazer um trabalho com outras fundações para a recuperação da estação ferroviária, que não é barato. A gente pensa que, eu acredito que não é coisa de 2 milhões ou 3 milhões, é muito mais do que isso, né? Porque é mão de obra muito especializada aqui. Não é assim, contratar uma empreitada e fazer uma empreitada que tenha suas características, né? Sim. Suas peculiaridades ali em cada coisa que você for fazer. Cada coisa que eu vou fazer. E em torno também, né? Porque não é a estação, em torno. Então, assim, outra coisa que é importante é que a Fundação Cultural, ela vai trabalhar não só com a estação, mas com tudo. A proposta é que ela crie um fundo, né? Por exemplo, tem um evento grande que a Fundação vai ser parceira de uma empresa que vai trazer um evento aqui. Então, uma parte da bilheteria, uma parte do contrato vai para a Fundação. E esse fundo, na verdade, a gente gostaria que fosse aplicado assim, até bolsa de estudos, né? Por exemplo, um artista vai participar de um concurso fora, assim como aconteceu com o grupo de dança que foi para a Argentina, né? O Miniférios. Isso, eles foram para a Argentina e não tinha recurso. Sim. Então eles tiveram que fazer barraquinha, a gente conseguiu barraquinha para eles para vender cachorro quente para juntar dinheiro. Então acho que assim, a fundação, a ideia é fazer com que ela ajude essas pessoas, ajude um artista.
promova espaços para o artista apresentar seus espetáculos, que a bilheteria seja revertida para o artista. Sim. Né? Essa é a possibilidade nossa. Né? Deixa eu te perguntar de perspectivas, mas que são essas perspectivas, né? Com relação à fundação, é que ela assuma e consiga fazer com que haja um pouco mais de movimentação na cultura por conta das parcerias, né? E com relação aos cursos, acho que é a mesma coisa, né, Sandra? A fundação pretende abraçar esses cursos de dança? A fundação, na verdade, eu quero ver juridicamente se é possível, né? Entendi. Porque o que aconteceu? A gente teve que cancelar o contrato da empresa terceirizada que tomava conta dos cursos, por quê? Entrando a fundação, o contrato estava sendo renovado, ia ser renovado agora em dezembro, e se a gente renovasse o contrato, entrando a fundação, que vai absorver o Departamento de Cultura, a gente teria que cancelar o contrato e pagar multa. Então a gente achou melhor não renovar o contrato e agora com a fundação a gente pensar em como que vai contratar os professores. Eu particularmente, eu gostaria de ver se poderia contratar direto. Mas aí é uma questão jurídica, né? Como sendo uma autarquia, talvez tenha que obedecer a lei de licitação pública, que é a lei 8666, que rege todas as compras da prefeitura, né? Ou concursos públicos, né? Concursos públicos, né? Eu acho que até seria interessante criar tipo num conservatório, igual o Conservatório Tatuí, que é administrado pela fundação, que faça um concurso público, que tenha o pagamento justo para os profissionais, uma grade de profissionais certinho, né? E que receba o justo. Claro. Né? Que eu, como eu dei aula também, eu acho que assim, tem que pagar o que é correto, né? Claro, né? Hoje em dia, os professores já eram desvalorizados pelo próprio desmazelo que serve da profissão, né? Sim. Então agora eu acho que a fundação vem corrigir um pouco disso, pelo menos aqui, né? A fundação eu gostaria de esclarecer que vai demorar um pouquinho ainda, que a gente está acertando o CNPJ, estatuto, tem que levar para o cartório, tem que nomear as pessoas, o prefeito vai ter que nomear as pessoas, então demanda um tempo. Mas eu gostaria também de deixar claro que o maior beneficiário da fundação vai ser a próxima gestão, que a gente não sabe quem vai ser. Vocês vão deixar um legado importante aí para quem vê. Bom, gente, eu acho que todo mundo gostou de saber aí o que vai acontecer, o que aconteceu com a cultura. Já caíram vários mitos, vários boatos foram por terra que concursando nos falou. E agora só me resta agradecê-lo por ter vindo aqui, né, antevéspera de Ano Novo. Desejar a ele um feliz Ano Novo para Sueli, para toda a família, para todo mundo que está do seu lado, Sandrão. Agradeço de coração de novo por você ter vindo, porque é importante o debate, como a gente estava falando antes, conversar com gente de várias ideias diferentes. Sim. Eu sou um Petralha, o Sandro trabalhou com o Bolsonaro, mas é o que a gente fala no dia a dia, gente. A gente se respeita pra caramba, a gente debate opiniões divergentes, mas é isso, política é isso. E o aparelho aqui vocês vão ver a política de verdade, o debate. Sim. Muito obrigado a todos. Carlão, muito obrigado. E tem coisa bacana, a gente está estudando um negócio bacana, que é a pré-história de Mairink. Se Deus quiser vai estar aí. Já tem o Atlas Histórico e Geográfico, que foi patrocinado pela UFSCar, em homenagem à professora Lívia de Oliveira, filha da Altina Júlia, nascida em Mairink. E ela fez questão de fazer o Atlas, porque ela foi a criadora do Atlas Histórico e Geográfico, acho que mundialmente. Tá? Legal. Obrigado a todos vocês. Terminamos com uma ótima notícia. Obrigado, gente. Valeu. Até o próximo aparelho. Obrigado. Legal, cara.